Fala galera boa de luta, tudo bem com vocês? Estou num cenário um pouco diferente hoje aqui. Cada vídeo eu estou gravando de um lugar porque é de onde dá para encarar aqui, né, as feras aqui de casa, né? Bom, o UFC Des Moines, né, foi para conta. Pela primeira vez o UFC aconteceu naquela cidade, capital do estado de Iowa. Foi a segunda vez que o evento voltou, né? Esteve por lá, na verdade. A primeira vez foi no UFC 26, em junho de 2000, na luta principal. Tivemos o Kevin Randleman contra o Pedro Rizzo. Naquela oportunidade, o Kevin defendeu o cinturão dele, né, da categoria peso pesado. E dessa vez tivemos mais um brasileiro na luta principal e também com derrota, o Davidson Figueiredo. Aliás, essa noite foi uma noite complicada para os lutadores do Brasil. Marina Rodrigues lutou com a Jillian Robertson, perdeu, foi nocauteada no segundo round, anunciou aposentadoria, surpreendendo muita gente. A Marina, que amargou a terceira vitória, a terceira derrota seguida, perdão, para uma jovem Jillian Robertson que já na teoria e na prática mostrou isso, já vinha com esse jogo de botar para baixo, derrubar e trabalhar ground and pound. Ela bate ali, quando não nocauteia, ela sai no braço, sai no pescoço. Então conseguiu botar o jogo em prática e vai assumir o lugar da Marina no ranking, né? A Marina, que teve próxima de disputar o cinturão, venceu o Yan Xiaonan. Tava ali na fila de espera por uma luta de título, só que aí resolveu matar a Amanda Lemos no peito naquela oportunidade, naquela ocasião. Foi oferecida a luta para ela, ela não negou e dali ela perdeu. Então dali para frente, depois ela perdeu para Virna, aí ganhou mais uma da Michelle, perdeu para Mackenzie, perdeu para Yasmin numa decisão dividida e agora ela perde para Jillian Robertson. Resolveu aposentar então a Marina Rodrigues, na veterana da categoria peso palha. Boa sorte, sucesso daqui para frente para a Marina, né? Porque ela vai fazer. Bom, quero apresentar primeiro a vocês os bônus de performance da noite, né? O bônus de performance foi para o Corey Sandhagen. Então o lutador americano de 33 anos leva 50 mil doletas a mais, além da sua bolsa, pela vitória sobre o Davidson Figueiredo. Já falo dessa luta. A performance da noite para Reinier de Ridder, que venceu o Bo Nickal por nocaute. Olha só, hein? Que passo deu o de Ridder na organização, saiu com muita moral. Performance da noite também para o Quang Lee, que venceu o Gaston Bolanhos por finalização, voltando à coluna das vitórias do Quang Lee. Falei dele na minha prévia, bom lutador, tá? E o Azamat Bekoev, que falei dele também, destaquei para vocês ficarem de olho, venceu o Ryan Loader também por nocaute, né? E 50 mil doletas para cada. Tivemos um público aí de mais de 15 mil pessoas, 15.600 pessoas. Foi o evento esportivo de maior bilheteria na história do Wells Fargo Arena, né? Daquela arena lá que abriga vários eventos esportivos. E um gate, né, de bilheteria aí com mais de 2 milhões e 400 mil dólares de ganho, né? Bom, falar um pouquinho do evento para vocês puderam ver. Tive folga nessa semana, né? Foi o evento do meu querido Leandro Mamute. E, cara, foi um evento que entregou, né? Tivemos lutas boas, lutas equilibradas. Eu reassisti agora um pouco do evento, não assisti de cabo a rabo, então não vou falar de todas as lutas para vocês aqui. Quero falar de apenas alguns destaques. Já falei da Marina, quero destacar também o Bekoev. Falei com vocês na prévia, o cara veio do LFA, bom de luta lá da ATT e mostrou que é completo, mão pesada, e bateu o Ryan Loader, que é um All-American, né, um wrestler de alto gabarito, tá? Destaco também o Montel Jackson, que venceu o Daniel Marcos, o Soncora. Aliás, foi a noite da derrota dos brasileiros e da derrota também dos invictos, né? O Soncora, que estava 17-0 em um empate, e amargou essa derrota para o Montel Jackson, que a gente destacou no Bancada de Sexta. Eu destaquei também no meu vídeo de prévia aqui, na análise faixa preta, que é um cara que é pra gente ficar de olho, cara. É uma envergadura animal para esse peso, né? Para o peso galo. É um cara rápido com as mãos, é um cara que mistura bem, bom de triângulo de mão. Ameaçou o Daniel, inclusive, nesse momento. O Daniel, nesse fundamento, o Daniel se defendeu, conseguiu reagir ali, guerreiro, mas acabou perdendo numa decisão. Olho nele, cara. Montel Jackson é de verdade, é um cara para fazer barulho. Base de wrestling, bom de mão, bom de finalizações, chuta bem, cara rápido. Pô, é diferente esse cara. E aí tivemos o Santiago Ponzinibbio e o Daniel Rodrigues, né? Melhor pro D-Rod, conseguiu um nocaute. Pô, canhotinho, né, cara? Boxe, pugilista canhoto ali, pum, bota bem os golpes retos. Não deu pro Santi, estavam fazendo uma luta aguerrida ali, uma luta de porradaria desenfreada. E o D-Rod acabou batendo o Ponzinibbio por nocaute, tá? Bo Nickal e Reinier de Ridder. Quero me debruçar um pouco mais nessa luta. Por quê? Era um confronto assim. O UFC falou assim: Bo, vou te dar mais um grappler, já meio veterano, casca grossa, mas já meio veterano, e que
você vai sair na porrada que nem você fez com o Paul Craig e venceu o Paul Craig. Então, aceita o The Reader? Aceito. Se você quiser derrubar, assumir o risco de lutar agarrado com o The Reader é contigo mesmo, porque você é o wrestler de maior gabarito no papel aqui, então tem mais propriedade para derrubar e evitar ser derrubado. Então beleza, vou lá sair na porrada com o The Reader. Só que aí, meus amigos, o The Reader que a gente já vinha falando em prévias, não só eu, como vários jornalistas, e no bancada, eu e o Carlão, a gente desenrolou isso, e o Minota, falando da trocação do The Reader, que era um pouco rudimentar, um pouco ruim. Cara, o bicho evoluiu nesse quesito. O bicho veio muito bem treinado para fazer uma luta em pé com o Bull, tá? E surpreendeu, na minha opinião, surpreendeu em pé. No chão, eu sei que o The Reader de costas no chão, jogando por cima, é muito perigoso no embolo. Mas eu acreditava que em pé, e a luta seria em pé, e em pé o Bo Nickal iria surpreender. Por quê? Iria surpreender não, iria vencer. Porque eu acho que o Bo Nickal tem uma trocação melhor. Mostrou isso contra o Paul Craig, um pouco mais alinhado ali. E o The Reader contra o boi cansado Meerschaert, até botou a mão e deu um knockdown no Meerschaert, mas é um cara que não tem muito jeito ali pra coisa, né? Mas é um cara que mostrou contra o Bull, que treinou pra isso. Uma joelhada logo no primeiro round ali, já sentiu o Bull no corpo, e ele acabou fechando a fatura dessa forma, né? Botou boas mãos e conseguiu vencer o Bo Nickal, que perde então a invencibilidade. Eu acho que isso não tira o mérito pro futuro do Bull, que eu acho que é um cara que com essa derrota vai crescer numa próxima oportunidade. O caso do Carlos Prates, que eu acho que aconteceu na última rodada, e pro Renier foi um resultado fantástico. Tudo bem que o Bull não estava acima dele no ranking, mas nesse ponto a gente nem precisa olhar para ranking nesse ponto, nesse quesito, porque ele bateu um cara que estava no hype, o novo Chris Weidman, um cara que o UFC estava colocando todas as fichas, está colocando todas as fichas, entendeu? E o Renier de Reader foi lá e roubou o hype desse cara, manteve o lugar no ranking. Então eu acredito que a próxima luta do Renier já vai ser com um cara ali mais medalhão da divisão. Ele aparece de vez para a divisão, o Renier de Reader, saca? Porque ele bateu o Meerschaert, bateu o Kevin Holland rápido, botou para baixo, pegou. E agora ele venceu o Bo Nickal. Então deu um passo além na divisão, deu um passo além na categoria, deu um passo além na firma, na organização Renier de Reader. E já vejo ele pegando uns caras dali, ó, do 8-4 ali, tipo uns Roman Dolidze da vida, uns caras desse ali, que estão ali pra cima, tá? Podem esperar, o UFC vai apostar nesse cara agora, transferir o hype aí pro Renier de Reader, o Bo vai ter que dar um passinho mais atrás ali, recomeçar ali a corrida, mas tem tempo pra isso, e tem competência pra isso também, que o moleque é atleta pra caramba. Corey Sandhagen e Deiveson Figueiredo. Corey venceu por nocaute técnico no segundo round. A tônica da luta foi a seguinte, né? Eu achei que o Daiko veio com uma estratégia e uma tática bem traçadas, tá? De derrubar o Corey. Só que às vezes que ele derrubou, o Corey conseguiu reverter. Você vê que a questão física fez diferença nessa luta, né? A gente comentou isso também durante a semana, que eu achava que o Corey, na fisicalidade, o cara maior, mais adaptado ali ao peso, poderia fazer diferença. E eu achei que fez, cara. O Daiko foi bem, botou pra baixo ali, trocaram bem, a luta tava boa. Só que aí, numa dessas inversões, tentativa de atacar o pé ali, o calcanhar, acabou que o Deiveson se machucou, e numa dessas o Corey Sandhagen, com uma tática muito bem traçada também, de trabalhar forte o ground and pound, acabou vencendo o brasileiro. Um anticlímax, porque a impressão que deu aqui, dava pra ter mais luta ali, mais desenrolar pro Daiko, mas acabou que terminou dessa forma. Quer passar aqui, meu filho? Vai lá. Passa aí, Leozão, passa aqui embaixo do fone, ó, do papai. O que foi? Daqui a pouco a gente conversa. Mas o Corey mereceu, não tem nada a ver com isso, do Deiveson ter machucado, faz parte do trabalho, é um esporte cruel, é um esporte de contato. Agora o Corey dá um passo grande aí da divisão, até 61 quilos, né? Venceu o Daiko. Eu acho que ele não se credencia para disputar o cinturão, eu acho que ele vai ter que se embolar com os caras que estão no topo da divisão ali, tá? Mas é um passo muito bom, né? Vencer um ex-campeão da categoria de baixo, é um passo largo aí pro Corey Sandhagen, venceu com propriedade, venceu no segundo round. E pro Deiveson, infelizmente, na minha opinião, olhando para cinturão, eu acho que ele fica ainda mais longe, tá? Porque ele perdeu para um cara mais novo, o Deiveson já tá com 30 e tantos, quase 38 anos, e são 2 derrotas seguidas para tops da categoria. Não vejo, hoje eu não consigo enxergar o Deiveson batendo os caras do Corey pra cima ali, né? Os caras, o Nurmagomedov da vida, um Sean O'Malley, um Merab, o próprio Piotr Yan, que ele acabou de perder. Então eu acho que pro Deiveson vai fazer
mais algumas lutas ali na divisão. Eu acho que ele vai dar luta para muita gente ainda nesses 61 quilos, tá? Mas olhando para título, olhando para cinturão, eu não vejo o Daiko com tantas chances assim. Pode surpreender? Claro que pode. Tomara que ele me surpreenda e a muita gente, porque é um cracaço o Davidson Figueiredo, mas eu não consigo enxergar tão claramente o futuro dele vestindo a cinta nessa divisão de peso, tá bom? Galera, esse foi o Ressaca UFC nesse domingão. Uma boa semana para vocês. O UFC 315 tá aí na porta já no próximo sábado. Durante a semana tem muito conteúdo, tanto aqui no meu canal, quanto nos canais dos amigos aqui, que servem a vocês de forma gratuita aqui no UFC. Alguns canais de membro também, mas tem grandes benefícios. Aliás, temos um clube de membros aqui, se você quiser se tornar membro, fique à vontade, tá? E também, é claro, no UFC Fight Pass. Muito conteúdo bacana, tem coletiva de imprensa, tem especial, tem pesagem, tem muita coisa boa. Agora eu vou lá curtir minha família, dar um passeio. Eu espero que vocês façam o mesmo por aí. Tenham um excelente domingo, tá? Bom dia, boa sorte. Até sempre.